Bom dia, sexto ano, tudo bom? É, eu olhei lá no portal, recebi as atividades, coloquei algumas observações, né? Respondi, estava parabenizando aí, agradecendo pela participação de vocês, agradecendo pelo empenho nas pesquisas, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa pesquisa aí sobre as lendas, dessa conversa aí com os pais, né? Sobre as lendas que eles ouviam. Assim, eu acredito que assim como eu, descobriram algumas lendas, principalmente em Macaé, na cidade de Macaé, lendas que nós ainda não conhecíamos. Confesso para vocês que algumas lendas de Macaé eu ainda não conhecia. E olha que há um tempo já fiz um trabalho sobre as histórias e lendas. Tem um livro, né? Histórias e lendas de Macaé. E, por exemplo, a lenda da noiva da ponte era uma lenda que eu não conhecia. É, tem um site, acho que é Diário, o Diário. Não é o Diário de Macaé. Deixa eu até olhar aqui no computador. Não é o Diário de Macaé jornal não, é Clique Diário. E aí, nesse site, ele fala assim, o título tá assim, Fantasia e Realidade também contam a história da princesinha do Atlântico. E aí eles falam sobre a lenda de Santana, falam sobre a lenda do Mota Coqueiro, que é uma das lendas mais conhecidas, e aí falou sobre a lenda da noiva da ponte, que eu ainda não conhecia, e uma lenda que o título é O Feiticeiro, né? Eles falam de uma história também conhecida. Se você tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre essas histórias, você pode entrar aí nesse site Clique Diário. E aí você vai ouvir essas lendas de Macaé. Mas vamos dar início à nossa atividade de hoje, né? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa, uma pequena pesquisa sobre a Clarice Lispector, né? Porque nós vamos falar sobre um livro dela. Como eu falei no outro vídeo, esse ano nós comemoramos o centenário da Clarice, não é? E aí vamos aproveitar essa comemoração do centenário e o nosso assunto do bimestre, que são as lendas, tá ok? Então foi enviado para vocês aí um PDF do livro 12 Lendas Brasileiras, Como Nasceram as Estrelas, de Clarice Lispector. Mas antes, né, aí eu vi algumas pesquisas, eu vi o que vocês encontraram sobre a Clarice, e aí vamos reforçar aí, ela nasceu em 10 de dezembro de 1920 e morreu em 9 de dezembro de 1977. Foi conhecida como uma das melhores escritoras brasileiras. Ela escreveu romances, contos, crônicas, literatura infantil. E como nós falamos, esse ano é comemorado o centenário da Clarice, né? Então vamos aí em homenagem a essa escritora que foi muito importante, né, para a literatura brasileira. Vamos estudar o livro da Clarice, 12 Lendas Brasileiras. E o livro, o que se trata? Ele reúne histórias do folclore nacional, uma para cada mês do ano. São recontadas por ela, uma das maiores escritoras do século XX, né? E ao longo das páginas, lendas indígenas e personagens folclóricos como Pedro Malazarte, Saci Pererê e Negrinho do Pastoreio ganham nova vida escrito pela Clarice, né? Então, esse livro ele traz aí lendas folclóricas, algumas até bem conhecidas, né? Algumas bem conhecidas, né? Desde a nossa infância, desde a infância aí de vocês, dos pais, e só que eles ganham um toque especial da escritora, né? Você pode perceber que em alguns textos, conforme nós vamos estudando cada lenda, você vai perceber alguns acréscimos aí, mas são acréscimos de opinião da Clarice. Ela tá tornando o texto mais pessoal, entende? Então ela acaba acrescentando algumas coisas, não mudando o sentido da história, não, mas assim, fazendo alguns acréscimos, colocando a personalidade dela, a sua forma de escrita no livro, tá bom? E aí, hoje nós vamos estudar a primeira lenda, mas ainda sobre o livro, gostaria de compartilhar aqui com vocês. Foi escrito em dezembro de 1976. O texto foi incluído no calendário em que os contos foram publicados, originalmente em 1977. Então, foi publicado ali
o original em 77. Então, foram incluídos ali no calendário, porque, como nós falamos, o objetivo é trabalhar uma lenda por mês, não é? E aqui, ó, 12 lendas reúne, como eu falei, histórias do folclore. Ao longo das páginas, as lendas indígenas e personagens folclóricos, eles vão aparecendo, vão surgindo aí. O livro foi publicado em 1987 e ele reúne narrativas herdadas da tradição. Os textos foram encomendados, olha uma curiosidade sobre o livro, esses textos foram encomendados pela fábrica de brinquedos Estrela para compor o seu calendário. Assim, cada um deles é relativo a um mês do ano e o primeiro dá o título à obra. O primeiro conto, né, a primeira lenda, vamos dizer assim, conto é outra coisa, né? A primeira lenda traz o título da obra, que é Como Nasceram as Estrelas, não é? E aí, sobre estrutura, todos os textos são curtos, ocupando no máximo 2 páginas, o que parece derivado de um formato padrão da sua origem por encomenda, para que não fosse uma leitura muito extensa, né? Não ficasse algo cansativo, assim, algo mais dinâmico, né? Bem objetivo. E também, olha só, embora nascidos da literatura popular, a autora lhe dá formas e neles imprime a sua marca, ao assumir um eu que não se contenta em ser apenas o contador de histórias. Então, o que isso quer dizer? Que a Clarice, ela não estava apenas contando a história, mas ela fazia parte ali também como uma comentarista, vamos dizer assim. Cada lenda contada no livro traz essa característica da participação da autora ali nas histórias também. Evidencia-se na construção das narrativas, né? Cada lenda, cada narrativa, um ritmo vagaroso, um contar com mansidão, porque a intenção da Clarice ao escrever esse livro é alcançar o público infantil, podendo também ser o juvenil, então infanto-juvenil, vamos dizer assim. Mas no caso de alcançar as crianças, então cada lenda ela traz assim uma forma de contar a história para que as crianças compreendam melhor, né? Aquela coisa mais pausada, com mansidão, um falar mais infantil. E aí podemos dizer que a autora também entra nisso tudo aí, trazendo a criança, como algumas resenhas, né, que eu pesquisei, a criança que há dentro dela também, trazendo toda a sua infância à tona ao contar as histórias desse livro. E aí, então, vamos à primeira lenda. A primeira lenda que, como eu já falei, tem o título do livro, Como Nasceram as Estrelas. Vamos lá. A primeira história dá nome ao título do livro. Como Nasceram as Estrelas conta como em uma aldeia travessos curumins deram origem a gordas estrelas brilhantes. Vamos à lenda? Então vamos lá. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca. Mas é erro. Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro e bem escuro estava esse céu. Um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos, caçavam, pescavam, guerreavam. Mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez, elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam debaixo das copas, encontravam o calor. Bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos. Mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas das árvores. Mas só encontravam espigazinhas, murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco os curumins. Assim chamavam os índios as crianças, curumim da sorte. E deu mesmo.
Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca colher tanta espiga. Mas os gatinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhe fizesse um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois cantariam tudo. Mas e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem o cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas, quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que os curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, sempre não acaba nunca. Esse foi o primeiro conto da Clarice, né, desse livro, Como Nasceram as Estrelas. E aí você ouviu a narrativa, né, de uma lenda, segundo eles, né, segundo o povo indígena, de como surgiram as estrelas. Então, logo logo você vai receber também, junto com o seu vídeo, a folhinha da atividade. Qual é a proposta? Uma interpretação da lenda, né? Vamos aí fazer algumas perguntas acerca da lenda. E se você gostaria de pedir também que você me falasse o que você achou, o que te chamou a atenção na lenda, o que você achou da história, o que você achou dessa primeira narrativa aí e quais as participações da Clarice. Não sei se você conseguiu perceber, é uma história talvez não muito conhecida, né? Gostaria que você compartilhasse aí para mim o que você achou, se você já conhecia essa história, se alguém próximo aí já conhecia essa história. E aí você vai responder a folha com as atividades, né? Com as perguntas relacionadas ao texto. Eu gostaria também do seu comentário a respeito dessa lenda, do que você achou, o que te chamou a atenção, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua colaboração, pelo seu empenho em participar das aulas, né? E em breve voltaremos aí estudando outras lendas e também com dicas de leitura, né? Para você aproveitar aí durante essa quarentena, né? E ampliar o seu repertório cultural, ampliar aí a sua leitura, o seu conhecimento de clássicos, né? Conhecimento da literatura também. Então, que você tenha curtido aí, que você tenha gostado da nossa primeira lenda, né? Leia com atenção, você pode ler o texto novamente, leia cada partezinha dele, não só na intenção de responder as perguntas, mas entendendo, vendo a estrutura do texto, vendo cada trecho dele, tá? E responda aí as perguntas que vão ser enviadas para você. Então, um bom dia e até a nossa próxima aula.